A natureza do conflito está ligada, acima de tudo, a uma questão em quem ou em que nós vamos acreditar. Eva acreditou na serpente. Gente, olha só que coisa. Deus tinha dado tudo para eles. Deus deu a vida, Deus deu um jardim lindo, alimento em abundância. Deus liberou tudo, só deu uma restrição para eles. Daqui a pouco chega um animal ali, falando, né? Evidentemente possuído por Satanás, porque ele é essa serpente, ela é identificada em Apocalipse como Satanás, né? Não podia esperar um pouco e perguntar para Deus, olha, uma cobra falou comigo ali. Exato. Não, na hora. E ela acreditou na serpente. A serpente disse várias mentiras. Ela primeiro desfez as meninas. Não, Deus deixou comer de tudo, menos de uma fruta. Tá? E ela disse, não, mas ele sabe, o dia que tu comer, tu não vai morrer, tu vai virar Deus. Olha a coisa, Satanás incutiu no coração de Eva o desejo do próprio Satanás. Qual é o desejo de Satanás? Ser conhecedor do bem e do mal e ser tudo, igual, né? A Deus. Você conhece tudo? É. Exatamente, ser igual a Deus. Porque e ela conhece o mal, não é? Deus é Sim, Deus. Deus é Deus. Só os seres criados não conheciam o mal. Não conheciam. Tá? E agora o que acontece? Ela vai acreditar no bicho. Ah, não vamos assim, porque o pessoal costuma, né? Rebentar a Eva. É claro que o diálogo eu acho que não foi tão curto como está na Bíblia, óbvio. Será ali está resumido, ali está resumido. Deve ter sido, né? Não estou justificando o erro da Eva também, mas, né? Deve ter dialogado ali, porque Satanás não é, né? Com aquele engano, porque o pessoal às vezes minimiza a história de Adão e Eva como uma coisa muito boba, né? Um continho de, né? Uma historinha para criança. Mas vejam, né? Ali, ela Eva, não pode ser verdade. Ela era uma criança. Também. Uhum. Entende? Qual a experiência que Eva tinha com o mal, com o mundo, com a vida? Nenhuma. Ela tinha sido avisada por Deus, sim. Adão e Eva falaram, existe um inimigo, sabiam toda a história e sabiam que existia um inimigo que poderia enganar eles, tentar enganar eles. Deus não colocou eles assim, não. Surpresa, entende? Isso não foi assim. Isso é a maior maldade do mundo pensar uma coisa assim. Mas ela pegou e começou a conversar com Satanás. Gente, a gente não conversa com Satanás. Sabe quando é que a gente conversa com Satanás? Quando a gente começa a pegar uma ordem que Deus deu, direta, está ali na Bíblia, não faça isso, e aí tu começa, pois é, não sei. Não. O outro dia vieram perguntar, tomar conselho. Né? O quê? Tomar conselho comigo. Perguntar. Pedir um conselho. Pedir um conselho. Né? Sabe que eu sou terapeuta de família e de casal. Né? Conselheiro. Tipo um conselheiro, exatamente. E aí veio a moça, ela adventista, o rapaz não adventista. Né? E o que eu achava? Eu disse, o que a palavra de Deus diz? Ela disse que eu tenho que casar com alguém que seja da minha fé, que eu tenho que namorar alguém da minha fé. Eu digo, e aí, por que tu está perguntando para mim? Entende? Isso é conversar com Satanás. Quando tu começa a querer arranjar uma desculpa, um motivo e uma circunstância para desobedecer a Deus e fazer a tua vontade. E, gente, assim, quando a gente discute... Ele queria se amparar, capaz, né? O Romã deixou. Então tá. Gente, quando ela começou a conversar com o inimigo, ela já tinha perdido. Não devia nem Satanás era o anjo mais inteligente que existia. Ele enganou 1/3 dos anjos que já viviam há não sei quantos milhares de anos, não tinham experiência no mal, mas tinham a mesma experiência que o próprio Satanás, entende? Ele argumentou muito, né? Ele tinha argumentos. Ele argumentou com ela, obviamente, ela perdeu nos argumentos, ele facilmente colocou na cabeça dela o pensamento e as dúvidas que ele mesmo criou e gerou sobre Deus. Ele plantou a dúvida na cabeça de Eva e Eva caiu que nem um patinho.
tá certo? O erro de Adão já foi mais assim, estúpido, né? Ele morreu por amor. Eu não vou, né? Foi isso, mas isso não fala ali. Não fala, mas é óbvio, né? Ele ficou com pena, né? Ficou com pena de Eva. A gente só vê a nossa atitude, entende? Todos nós faríamos a mesma coisa, quer dizer, seria burro, porque Deus, como deu Eva, poderia dar uma pessoa melhor do que Eva, ou teria uma solução de salvífica para Eva, também. Claro, não tenho dúvida disso. Ela morreria provavelmente, mas não sei, eu não sei. Gente, aí deixa assim, porque não aconteceu, então tá bom. E Satanás, ele tentou outros mundos ou não? Tentou, sim, ele foi. Então, capaz Eva estaria no mesmo pacote, ele capaz continuaria tentando e outro poderia cair. Enfim, né? Na realidade, o que aconteceu? O nosso mundo foi o único que caiu, foi sorteado, né? E vejam, Satanás, ele tinha acesso até o céu, porque ele foi expulso do céu, mas ele podia ir no céu. Ele foi como para o céu? Como representante da terra. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? No livro de Jó. O livro de Jó é um livro sensacional, porque ele descortina o que está lá atrás, aquilo que a gente não enxerga. Ele descortina o grande conflito. E pelo que se está lutando aqui embaixo? Se luta pelos corações das pessoas. Entende? O que Satanás diz? O outro te segue só porque tu enche ele de benesses. Aconteceu um monte de coisa na vida de Jó, coitado, que ele não entendia, porque todas aquelas desgraças, se ele era fiel a Deus. Todo mundo sabia no céu, menos o Jó ali na terra. Os amigos dele, tudo acusando ele. Cara, tu está escondendo o pecado, Deus é justo, ele não faria isso contigo se tu não estivesse escondendo o jogo. Confessa o teu pecado, Jó, entende? Confessa. Coitado do Jó, entende? Mas aquela injustiça que aconteceu com Jó, obra de Satanás, não de Deus. Deus apenas deu a permissão, né? Aquilo vai ser colocado os pingos nos is, gente, não tem dúvida. No dia do juízo, Satanás vai sofrer tudo o que Jó sofrer, e a balança da justiça vai se equilibrar no final. E Jó vai ter 1000 anos para ver. Olha, Jó, vem cá, que eu vou te explicar isso. Rapaz do céu. E veja o que aconteceu com Jó. Que ainda virou um livro, uma história e que salvou muita gente. O livro de Jó é um livro sensacional. E veja o que aconteceu com Jó. Jó ganhou muito mais, né? Jó vai ter porque Jó não perdeu nada. Os filhos dele morreram, os filhos dele morreram salvos, não tenha dúvida disso. Deus não deixaria os filhos dele morrerem se eles não estariam salvos. Entende? Jó, ele cuidava. A mulher ficou viva, né? A mulher ficou viva. E a gente vê que ela era. Tá explicado. Pois a mulher ficou viva, né? A mulher mandou amaldiçoar Deus e morre, né? Mas, gente, dá para condenar a mulher? Não, vendo aquilo ali. A mulher perdeu 10 filhos, tchê. A mulher perdeu 10 filhos. Olha o que passou no coração da mulher. Entende? Com certeza essas dúvidas da dona Edith estavam lá na cabeça dela, mas assim, multiplicada por 1.000.000. Mas o que Deus fez ali? Deus deu mais 10 filhos para eles. E hoje, lá no céu, quando Jó se encontrar no céu, ele vai ter os 10 filhos dele, mas os outros são 20 filhos. Entende? Jó não perdeu nada. Tá certo? Só ganhou. Claro, ele sofreu, aconteceu tudo aquilo, mas ali nós temos a história de Jó, que salvou muita gente, e no final a gente vai ver que a história de Jó, ela teve como resultado muito mais gente salva do que perdida. E é por isso que Deus permite o pecado, o sofrimento. A intenção de Deus é salvar o maior número de pessoas possíveis. E ponto, é isso aí. Não é uma vida boa aqui na Terra, né? A gente vê muito claro isso na história de José no Egito. José no Egito era filhinho do papai ou não era? Sim. Agora, Deus precisava dele para uma missão. Filhinho de papai serve para qualquer missão? Apanhou. Teve que apanhar, mas apanhar muito, coitado. Foi só injustiça, né? Só injustiça. Quando ele ainda começou a subir de vida, uma baita injustiça. Outra, então. O cara ficou 10 anos numa cadeia, só coisa boa, né? Numa masmorra no Egito. Sem fazer nada.
masmorra praguejando muito. Exato. Pelo contrário, ele serviu a Deus cada vez mais, né? E o que aconteceu com ele? Deus usou o sofrimento dele, colocou ele num lugar de poder e ele salvou o Egito da fome e salvou também quem? A própria família dele, o povo de Israel. Deus usou o sofrimento de José, toda aquela injustiça com José, tá? Feita pelos irmãos dele, diga-se passagem, onde a gente tem o encontro de José, dos irmãos arrependidos e, sabe, Deus ali estava salvando todo mundo, gente. Deus estava salvando os irmãos dele, salvando o próprio José de uma vida de riquinho. Sim, ali nasceu Israel, né? Porque provavelmente iam morrer de fome lá e não ia Exatamente. se criar no Egito e virar o povo que virou. Exato. No Egito, protegido pela maior nação do mundo, ninguém tocava ali. Eles se tornaram uma grande nação. Foram milhões de pessoas que saíram do Egito. 500 anos, né? A idade do Brasil, mais ou menos. Exatamente. Né? Foram 400 anos que eles ficaram no... 400 anos. Exatamente, né? Então... foi uma coisa assim, que tudo tem a ver com o quê? Deus tentando salvar o máximo de pessoas com o mínimo de sofrimento possível.